funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast que é 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana a gente tem episódio novo por aqui. E para você que nos ouve na sua plataforma de streaming favorita, já acompanha ali e ativa o sininho e você vai ouvir todas as notificações e os episódios novos que forem chegar. E ainda ajuda o nosso canal. E para você que também ainda não nos acompanha nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS, que estamos nas principais plataformas. E nessa semana o nosso podcast conta com o apoio de Crédito e Mercado, líder em consultoria financeira e regimes próprios de previdência social, com mais de 500 clientes em 20 anos de atividade. Essa liderança é fruto de profissionalismo fundamentados em grupo de especialistas, sempre um passo à frente, acompanhando as dinâmicas do mercado e identificando as necessidades dos seus clientes, trabalhando no presente para garantir um futuro de tranquilidade e solidez financeira, sempre com segurança, seriedade e visão de futuro. E hoje na nossa mesa virtual, o bate-papo aqui é com a empresa Matheus & Matheus Informática e aqui Otávio Matheus, CEO da empresa. Tudo bom, Otávio? Tudo bem, olá, um prazer falar com você. Otávio, queria que você contasse aí um pouquinho sobre você, sobre a empresa aí, onde é que vocês estão situados, para o pessoal conseguir entender o que vocês têm de soluções aí para entregar para o RPPS e qual que é o teu trabalho nisso tudo. Eu agradeço a oportunidade, muito bom falar sobre licitação, né? É um tema bastante denso, como disse meu amigo Rafael Castro, mas um tema muito interessante para mim, né? Trabalho com licitação há 9 anos, tive experiências aí, recintos aí da 8666 e 10520, né? Alguns sofrimentos, como eu tenho certeza que os colegas que trabalham e atuam na área de licitação têm também, né? E hoje, assim, trabalhamos com uma solução de informática para modernização da gestão pública, né? A gente propõe o fim do papel mesmo. O nosso diferencial no mercado é que a gente trabalha exclusivamente com licitações, né? A gente, embora abarque algumas outras questões da administração pública, como a execução da despesa, o empenho, mas o nosso foco principal é com licitação. Já no advento da Lei 14.133, né, que trouxe aí um dispositivo favorável a essa alteração, essa modernização, né? Já que a Lei 14.133 traz consigo sinônimos aí que são planejamento e modernização da gestão pública, né? Sobre questões da aplicabilidade da Lei 14.133 relacionadas a esse sistema, penso que seja a forma mais fácil, a forma mais dinâmica, né, de servidores fazerem isso, eu construí enquanto gestor público, observando os anseios de gestores públicos. Uma ferramenta que fosse capaz de suprir aí as necessidades e proporcionar facilidade, né, para trabalhar com licitações. Ou seja, ninguém melhor do que quem já trabalhou no serviço público para poder entender quais são as demandas, quais são as dores do ente público e conseguir trazer solução para ele, né? Então, trazendo justamente uma plataforma onde vai trazer um zero papel, né, ou qualquer outro nome que muita gente acaba colocando no projeto aí para não ter mais papel envolvido em licitações, que, por sinal, é muito papel que é gasto, né, em licitações. Então, trazer esse tipo de coisa para o pessoal é muito bom. E onde vocês estão situados hoje? Então, é uma cidade no interior de Minas Gerais, tá? Chama Ressaquinha, do interior mesmo. Município com menos de 5 mil habitantes, né? Tive uma experiência também, já trabalhei nesse município lá em 2011, né? E lá sim foi a minha experiência inicial com licitação pública, né? E da forma mais tradicional, né? No município, naquele momento, só se fazia convite, tomada de preço e dispensa de licitação, inegibilidade, né? Então, assim, eu vivi ali o clássico 8666, né? Jurássica, bastante tradicional, né? Então, assim, desde aquela época eu via que talvez o serviço público em si fosse lento e moroso no atendimento do interesse público, justamente por causa da morosidade da licitação, né? Então, assim, naquele momento eu tive esse primeiro contato, né, com compras públicas. E foi um contato péssimo, porque eu enxerguei de uma forma que aquilo ali era um dificultador da aplicação das políticas públicas. Eu via servidores sobrecarregados, né, servidores sobrecarregados de carreira que estavam ali há anos e não conseguiam mudar aquele cenário. Por mais que tentassem mudar, é totalmente desfavorável a mudança por causa do regime, em especial do 8666.
E agora com essa nova lei de licitações aí que trouxe várias regulamentações aí, né, que pode ser emitido pelo ente, vai trazer uma série de alterações em relação do que tem da 8666, né? E então, para a RPPS, que muitas vezes tem a característica de autarquia, né, então ele fica descentralizado do ente, é ainda mais desafiador isso, né, para o RPPS. E a gente conhece que é de praxe ter vários municípios, vários entes, que não tem ainda essa regulamentação que a nova lei de licitações traz. Então, a pergunta que eu já quero passar aqui, que tipo de ações que o RPPS já podia fazer no sentido de conseguir utilizar da 14133, enquanto o ente não consegue editar as suas próprias regulamentações que são necessárias para a gente conseguir ter o ente todo, né, a prefeitura, mais as autarquias, enfim, de conseguir se utilizar da nova lei de licitações? Então, eu vi com bastante preocupação, né, o movimento municipalista que abarcou ali o governo federal na espreita de se prorrogar, né, a vigência do regime anterior. Chamo de regime anterior porque já sobrevivo no regime atual, né? A Lei 8666 já não é uma lei, já é uma lei, eu chamo de lei zumbi, né? Ela morreu e aí ganhou aí mais um sopro de vida para viver até o final do exercício financeiro, né? Eu penso que todos nós deveríamos estar preparados para adotar a Lei Federal 14133 desde 31 de março, né? 31 de março foi o prazo final para a gente estar terminando de se preparar para poder aplicar a lei. Eu entendo da dificuldade, principalmente dos municípios menores, né? Com estrutura, com recursos humanos. Hoje é difícil encontrar pessoas capacitadas para atuar na área de licitação pública, em especial nos órgãos públicos. Aí eu abro um parênteses porque existe aí bastante pessoa especializada para atuar no setor privado e é muito diferente. Apesar de conhecer do processo, a gente tem aí hoje, com a 14133, um prestígio muito maior e uma obrigação muito maior de se planejar uma licitação. Eu digo que hoje a fase interna é a maior fase da licitação. A fase externa é a mera conclusão daquilo que foi planejado. O que a gente não vivia na 8666. A gente não planejava as compras, a gente fazia as compras, né? E depois aí o Poder Judiciário tinha que dirimir os problemas que a gente criava, né? Com a 8666, nós brasileiros. Então, assim, eu vi com bastante preocupação. Eu acho que os municípios devem se preparar, deveriam ter se preparado, mas como ainda não se prepararam, devem se preparar com urgência, né? Aos regimes de previdência, o que eu sugiro, né? Vocês estão atrelados aí ao município. Embora eu perceba que existam regulamentações diferentes de município para outro, né? Sobre a autonomia dos regimes próprios de previdência. Mas eu penso que vocês devem ser ousados ao ponto de tentar adotar o regramento federal naquilo que for possível, de seguir as instruções e regulamentos federais pelo mandamento da própria Lei 14133, né? Tem previsão expressa aqui para poder adotar o regulamento federal até que se faça o regulamento próprio. Penso que, com fundamento nisso, talvez seja possível. Artigo 187 da Lei 14133. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução dessa lei. Ou seja, na ausência de regulamentação específica, o mandamento dispositivo ali do artigo 187 já trouxe a possibilidade do município aplicar regulamentos do Poder Público Federal, né, para poder fazer as suas licitações ou contratações diretas. Em primeiro momento, nos órgãos onde eu atuo, a proposta foi essa, né? A gente fez um decreto simplificado, colocou ali os dispositivos, eu citei algumas instruções normativas e decretos federais que já existem no ordenamento, regulamentando a Lei Federal 14133 e colocando como regra adotá-los de forma expressa até que se faça regulamentação específica. E a surpresa é que a gente se adaptou tão bem à adoção dos regulamentos federais que a gente acabou não fazendo regulamentação específica para quase nada. Eu digo que, como órgãos menores, né, da minha atuação, a sugestão foi de fazer regulamentação própria somente para os casos, principalmente da composição e da forma das atribuições dos agentes públicos que envolvem as licitações, né? A gente tem decreto federal aí tratando sobre a atuação de fiscal e gestor de contrato. É um regulamento muito extenso, né? Acho improvável e inviável de ser aplicado a municípios ou órgãos menores.
trouxe muitas obrigações que o órgão menor simplesmente não conseguiria atender. Então, a beleza da 1433 é a possibilidade de se regulamentar, de se regulamentar a medida do próprio órgão. Então, nos locais onde a gente atua, a proposta foi alterar e criar uma regulamentação específica para esse caso específico. Nos demais, a gente tem adotado regulamentação federal. Inclusive, se vocês acessarem gov.br/compras, a página do antigo Ministério da Economia que tratava de compras, agora Ministério da Gestão e Inovação, né? Que inclusive tem feito um trabalho excepcional, a Câmara de Regulação de Contratos, com a edição das minutas, né? De edital, de contratos, de termo de referência. É um trabalho excepcional. Então, assim, existe uma equipe qualificada e capacitada no Poder Público Federal trabalhando e fazendo minutas de documentos com referência à nova lei de licitação, perfeitamente adaptados a ela, e isso tudo atrelado à plataforma de compras do governo federal também. Então vejo aí como um caminho, uma luz, né, a ser seguida com segurança para os regimes próprios de previdência. Eu acho que vale um bate-papo aí com o chefe do Poder Executivo para a edição de um decreto genérico autorizando o RPPS a adotar o regulamento federal naquilo que lhe couber, daquilo que lhe for possível, né? E isso já daria aí para vocês um pontapé inicial. Talvez o próprio regime próprio de previdência possa iniciar um trabalho de aplicação da nova lei de licitação, né, pela capacidade de sua equipe menor, mas mais capacitada, e exemplificar isso para o próprio município. Talvez a mudança possa partir do próprio regime próprio. Até pela própria característica do RPPS, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal de que eu trabalho como autarquia, né? Tenho muitos que trabalham como fundações, mas na autarquia você tem essa equipe enxuta e como às vezes ele tem essa atividade descentralizada do ente, ele pode servir como um grande balão de ensaio para o ente para conseguir testar realmente, né, se a aplicação da legislação federal para o RPPS pode servir para o ente também, né? Então isso aí ajudaria até o próprio ente de ver até onde é válido ou não para ele, ente público, conseguir se utilizar da legislação federal, já se olhando já pelo exemplo que o RPPS vai estar fazendo, né? Sim, com certeza. Penso que o RPPS tenha sim a capacidade que talvez o município não tenha, né, de fazer aí um teste piloto na 1433. Né? E nós estamos falando aí de uma questão muito séria e muito grave para os municípios, né, que estão contando aí com a nova prorrogação. Eu, particularmente, profissionalmente, não vi a primeira prorrogação com bons olhos e não vou ver segundas ou terceiras prorrogações, apesar que eu as acho improváveis. Improváveis porque o próprio Poder Público Federal já está quase que 90% adaptado à nova lei de licitação. Né? Na pesquisa que fiz, percebo que eles ainda estão fazendo inexigibilidade e credenciamento na antiga lei de licitação, porque ainda não existe um regulamento federal para isso. Eu acho que a gente tem que tentar avançar na mesma rotina do Poder Público Federal. Naquilo que o Poder Público Federal ainda não regulamentou, tudo bem, vamos no ordenamento antigo, até porque a máquina da União é muito mais especializada, né? Muito mais célere para poder aplicar a nova lei. E ela mesma ainda não conseguiu aplicar totalmente. Agora não devamos ficar para trás, devamos seguir isso aí, seguir esse fluxo, né? Claro, inclusive, salvo engano, a própria plataforma do Comprasnet, antes da primeira prorrogação da 8666, já estava se adaptando para que não recebesse mais processos licitatórios depois de 31 de março, certo? Sim, houve um comunicado, né? Um comunicado no site do gov.br/compras, já tratando de algumas funções que estariam limitadas no sistema. Depois a gente teve aí algumas decisões do Tribunal de Contas da União, né, da AGU, no sentido de se definir qual seria o lapso temporal num processo para ele continuar tramitando na lei antiga, ainda que não tenha publicado edital, né, na lei antiga, antes de 31 de março, para se definir qual seria o lapso temporal. Né. A gente teve uma portaria da SEGES, tratando disso, explicando qual seria o lapso temporal e a redação bem parecida que foi colocada na medida provisória, né, que prorrogou, entre aspas, né, porque inclusive medida provisória que já
perdeu seus efeitos, mas lá as regras trouxeram ali especificações de como seria o lapso temporal, e essas especificações que trouxeram segurança jurídica, elas perderam a eficácia, né? A gente teve ali uma lei complementar, tratando de um outro assunto totalmente aleatório, incluiu lá, puxou assim de gancho e manteve a prorrogação até 30 de dezembro aí da 8666. Mas aquela segurança jurídica que se tinha lá expressamente, né, qual o lapso temporal de um processo, ela foi perdida, ela foi revogada. Então a gente tem aí um momento de insegurança jurídica para se definir qual será o lapso temporal de licitação que estiver tramitando lá em 30 de dezembro. Então penso que não devamos mais licitar no regime antigo, devemos nos preparar para poder aplicar o mais rápido possível a nova lei de licitação. Até porque a gente já viu que esse remendo que já foi feito na legislação já está ficando ruim até mesmo para poder se manter a mesma estrutura da 8666 lá de trás, né? Então, melhor mesmo que já passe já a régua de uma vez na 8666, enterrem de uma vez essa legislação antiga e mantemos com a 14133 de uma vez só, né? Sim, eu percebo uma grande resistência aí, quando a gente fala em se fazer procedimentos na nova lei de licitação, principalmente relacionado à complexidade, né, do planejamento que tem que ser feito nas contratações. O pessoal às vezes tem um pouco de preconceito de fazer um documento de formalização da demanda, de fazer os estudos técnicos preliminares, até o termo de referência que já é rotina nossa. O pessoal também tem um certo preconceito, né, apegado aí ao regime anterior. Mas eu digo para vocês, a gente já sempre fez estudos técnicos preliminares. Inconscientemente a gente sempre fez. A gente tem que colocar isso no papel. Ou melhor, no processo, né? Se não for papel. A gente tem que colocar isso de forma expressa, né? Quando a gente fazia o termo de referência e a gente não fazia ETP, por não ter uma obrigação legal, especialmente os órgãos municipais, né? A gente colocava disposições, uma exigência, por exemplo, de um atestado de capacidade técnica, que a gente colocava no termo de referência. Por que a gente colocava essa exigência? A gente sabia por quê. Vou colocar um atestado de capacidade técnica, porque é impossível que eu consiga um licitante de boa fé ou de boas práticas que não tenha um atestado de capacidade técnica para esse objeto tão complexo. Então, existia um ETP na nossa cabeça. Ele já existia. Agora, a gente tem que colocar esse ETP no processo. Explicar por que a gente está colocando essa regra no termo de referência. Então, a gente vai fazer exatamente o que a gente já fazia antes, porém com mais segurança, com maior segurança. Então, assim, eu resumo a nova lei de licitação em 3 palavras: planejamento e segurança jurídica. É isso aí que é a nova lei de licitação. Então, assim, temos que documentar mais, mas documentar o que de fato é realidade, o que de fato é verdade. A gente pegava aí um edital lá, às vezes não contemplando todas as informações que precisavam ser contempladas, porque a própria Lei 8666 foi muito omissa, né, em colocar exigências de informações nos editais, ali uma redação não muito clara, né? E o pessoal, a gente vê que às vezes seguia muito corrente de assessoria jurídica, que nem sempre tinha um bom conhecimento, e lá na ponta, na hora de executar o objeto, você ia recorrer a edital, a contrato, não tinha disposição nenhuma tratando do assunto. Então você fica totalmente na mão do licitante, você não tem segurança do que fazer, né? Então, assim, eu vejo a nova lei de licitação chamando a atenção: olha o que você tem que colocar no ETP, olha o que você tem que colocar no termo de referência, olha o que você tem que colocar no edital e no contrato. E se você seguir essas regras, você mesmo vai ter uma boa execução contratual depois e vai satisfazer melhor o interesse público. Então, o objetivo dela é dar segurança, proporcionar maior segurança para o agente público. A Lei 8666 nunca nos trouxe segurança. A Lei 8666 vem aí com décadas, né, de doutrina e jurisprudência consolidada ou não, e aí que era o problema, né? Você vê, por exemplo, temas controversos. Eu cito um exemplo aqui rápido: a dispensa em razão do valor, né? Artigo 24, inciso 2 da 8666. A gente tem entendimentos aí. O saudoso Diógenes Gasparini entendia que o limite era anual, ainda que houvesse prorrogação, né? Marçal, com o entendimento um pouco mais conservador, já entendia que você deveria prever e calcular as eventuais prorrogações para poder definir se aquilo ali ia ser uma dispensa ou não. E a lei nunca disse, na verdade, sequer se aquele limite era anual.
né? A gente não tinha isso na redação da lei. Isso foi uma construção cansativa. Houveram tribunais entendendo que talvez fosse mensal esse limite. Então, assim, entendimentos totalmente divergentes, né? Insegurança jurídica total para poder trabalhar. Eu me referi, na verdade, à consulta de número 610.717 de 2000, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que teve como relator o ilustre conselheiro Elmo Braz, e quem fez a consulta foi o prefeito de Diamantina, à época, né? E a dúvida dele foi justamente essa: se o dispêndio para definir a dispensa em razão do valor, se era mensal ou se era anual. E depois de discorrer sobre o assunto, ao final da consulta foi esclarecido que deveria ser observado o dispêndio no exercício financeiro, tá? Só para retificar. O agente público tinha que ser o mais conservador possível. Olha, eu, pelo menos na minha posição de agente público, eu pensava assim, vou olhar todas as decisões que se tem sobre isso e vou na mais conservadora, na mais segura. Só que nem sempre essa mais conservadora e mais segura era favorável ao interesse público, né? O medo do gestor de tomar aquela decisão, porque não tinha segurança jurídica. Agora, assim, eu percebo na Lei 14.133, às vezes até irônico, né? Alguns dispositivos dela parecem decreto, de tão regulamentado que está. Não parece a letra da lei é fria, né? A gente tem o costume da letra fria da lei. Traz só a disposição genérica ali para ser regulamentada depois. A 14.133 me parece que veio diferente. Me parece que está regulamentando si mesmo. E ainda exigindo que façamos várias e várias regulamentações. Então eu percebo assim, uma segurança jurídica muito maior para trabalhar. Então não há razão para se postergar. A postergação só vai criar mais insegurança jurídica, mais ansiedade e aplicação incorreta da 14.133 depois. Porque a gente não vai ter tempo de planejar nossas contratações. Porque o prazo simplesmente vai ter esgotado e a gente sabe que o gestor vai cobrar, né, a unidade técnica de fazer o processo, porque o interesse público bate na porta dele muitas vezes, quando é município pequeno. Então ele vai cobrar da unidade técnica, vai pressionar a unidade técnica, que vai começar a tomar decisão a toque de caixa e aplicar a 14.133 de forma errada. E isso aí vai ser pior do que usar 8666 e 10.520. Não, e ainda assim, nós estamos falando de se tudo mais se manter constante, nós estamos falando de uma estrutura toda de licitação, uma legislação toda que vai cair daqui a 4 meses e meio praticamente, né? Então, essa parte de planejamento realmente tem que vir com força no ente e no RPPS, né? E já trazendo aqui uma outra pergunta de que tem uma série de novos atores agora nessa 14.133 e que muitos RPPS possuem uma equipe muito enxuta, a ponto de que talvez a mesma pessoa tem que fazer várias etapas de um mesmo processo licitatório, né? Então, que tipo de recomendação que pode ser dada aos RPPS que enfrentam esse tipo de situação de uma equipe que já é enxuta e que novos atores vão vir com a 14.133? A beleza da 14.133 foi a possibilidade da gente regulamentá-la à medida do órgão. Então, se a realidade do órgão se mostra muito diferente daquilo que a própria lei preconiza, isso tem que ser motivado e feito num regulamento próprio, né? A gente vê aí, na contramão, né? Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Então, assim, é uma chamada para o próprio município para abarcar um pouco mais das contratações dos regimes próprios. Então, eu penso que os regimes próprios devem ter um diálogo maior com o município, porque contratações de grande escala não vão poder acontecer no regime próprio de previdência. Só se forem contratações exclusivas do regime, né? Um sistema próprio, né? Um sistema informatizado próprio para o regime de previdência, para emissão de algum documento ali específico, né? Contratações específicas devem ser feitas pelo RPPS. Mas as demais contratações, penso eu que o município fazendo uma contratação, por exemplo, de material de expediente, ele deve pensar no RPPS. Ele está incorrendo nessa obrigação legal, né? Os entes federativos instituirão central de compras. É um mandamento legal, não é uma discricionariedade. Mas, ao mesmo tempo, o RPPS não pode se manter sem suprimento caso o município deixe de cumprir o seu dever legal. Isso vai ter que ser motivado nos autos e o RPPS vai ter que tomar suas próprias providências. Mas, assim, abrindo um parênteses nisso, né?
sobre a questão da ótica de se ter poucos servidores ali para poder conduzir os processos. Então, o regime, o RPPS, nesse cenário, ele está sendo levado a deixar suas contratações mais complexas a cargo do município. Mas as demais contratações que lhe forem de competência fazer, principalmente o regulamento de gestão de agentes, que vão compor aí as comissões, né, e etc., deverão ter previsões claras dessa dificuldade de pessoal, né? A gente fala aí da regulamentação federal, que eu já citei, dos fiscais. Me parece que são 3 tipos de fiscais que exigem. Fiscal administrativo, fiscal técnico e mais um tipo de fiscal. São 3 agentes diferentes. Então, na proposta de regulamentação que a gente passa aos nossos clientes, a gente propõe um único agente fiscal capaz de fazer essas 3 tarefas, né? Considerando que pelo vulto, o tamanho do órgão, essas 3 tarefas não vão sobrecarregar um agente. A gente fala aí de um órgão gigante, obviamente, teria que ter muito mais que 3 agentes, né? Mas um órgão menor, você pode começar a fechar isso aí um pouco mais. Definir competências, obviamente em agentes que tenham capacidade para fazê-la, mas cumprindo a lei também. Cumprindo a lei também. O gestor de contrato, por exemplo, pode ser um único agente no órgão, né? Um órgão menor, ele vai dar conta de acompanhar todos os contratos sem se sobrecarregar. No município, talvez, o município maior, um só não seja suficiente. Mas, assim, são realidades que o regime próprio de previdência pode ter segurança jurídica de regulamentar, porque existe previsão clara na lei, né, para regulamentação, e essa distribuição não fica desproporcional e é perfeitamente possível cumprir as disposições da lei, ainda que com capacidade pessoal menor. Sobre a questão de o mesmo agente, às vezes, ser incumbido de fazer um termo de referência, ao mesmo tempo fazer edital, ao mesmo tempo publicar aquele edital e conduzir a sessão pública, e, enfim, essa realidade, embora pareça impossível, né, de se dizer isso, eu tenho que ser realista, a gente vai ter que começar a mudar. A própria lei, eu chamo de lei de licitação do planejamento, ela traz aí consigo, de forma expressa também, o princípio da segregação de funções. Muitas funções na mão de um mesmo agente vão colocar a administração em risco. Se o agente agir de má fé, ele vai conseguir fazer todo o processo e se beneficiar disso. Então, é por isso que o mandamento legal traz essa situação da segregação. Mas existe também a possibilidade do pobre coitado estar incumbido de fazer muita coisa, dele errar e a multa do Tribunal de Contas vir para ele também. Então, por isso que tem que ter essa segregação. Eu costumo falar com a equipe que trabalha o seguinte, sempre que alguém revisa o trabalho de alguém, encontra erro. A pessoa pode ser expert. Pelo menos um erro de português vai ser encontrado, naturalmente. Ainda que a gente adote aí o pacote Office ou similar, né, para poder fazer a edição dos nossos documentos, vai passar erro de português porque está desatualizado alguma coisa da biblioteca lá do programa. Mas é natural que o ser humano não erre, né? Natural. E na autotutela da administração, com a capacidade de corrigir seus próprios atos, incumbe-se aplicar a segregação de funções, em especial por causa disso, né? Para o agente retificar a conduta desviada do outro. Na grande maioria de boa fé, mas ele errou. E o erro dele vai gerar prejuízo ao erário lá na ponta, né? Então, obviamente, assim, a gente traz aí também, vê de forma clara e expressa a presença do controle interno no processo. Antes, no ordenamento antigo, nem a expressão controle interno existia, né? Agora a lei fala que o controle interno tem que emitir seu parecer naquele processo. Então, assim, a gente vê a atuação de mais agentes no processo. Ou seja, para poder fazer errado, vai ter que passar errado por todos esses agentes, né? Isso é mais improvável de acontecer. Por isso que eu falo que é a lei da segurança jurídica também. Legal essa sua fala de trazer um pouco mais para o ente essa ideia de concentrar um pouco mais essas licitações, né, que sejam comuns com o RPPS, dado o próprio volume do RPPS, né, e poxa, é difícil para o RPPS ter que fazer todo um movimento onde o ente já faria isso também, né? E além dessa figura da contratação, da licitação via ente também, tem a figura do consórcio, né, que muitas das vezes é utilizado para parar essas necessidades em comum. Já entre os RPPS, as necessidades de contratação acabam por ter realmente um perfil diferente em relação às outras secretarias, até mesmo pela estrutura mesmo do RPPS, né? O grande exemplo que a gente tem aqui é contratação de sistema previdenciário, que é algo específico
do RPPS. A gente não vai precisar ter esse tipo de contratação. Seria possível que houvesse a figura de um consórcio voltado para esse público, o RPPS, de uma determinada região, por exemplo, para conseguir auxiliar nesse tipo de necessidade pela nova lei de licitações, onde conseguiria concentrar vários RPPS com a necessidade em comum que é próprio de RPPS? Eu sou um grande defensor dos consórcios, né? Eu já trabalho em consórcio público há 9 anos e vejo no consórcio, sim, um expert muito grande para poder lidar com questões, principalmente em especial de licitação. A gente tem o mandamento do artigo 181, o mesmo artigo 181 que eu citei aqui, que é essa obrigação dos entes federados constituir uma central de compras para atender seus órgãos. E no parágrafo único desse mesmo artigo a gente tem lá à disposição que, no caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput desse artigo, nos termos da Lei 11.107, a Lei Federal dos Consórcios Públicos. Eu vejo sim como uma possibilidade, inclusive bastante concreta, né? A lei diz ali município com até 10 mil habitantes, mas nada impede os maiores também de compor. E a gente teria ali um consórcio especializado em RPPS. Né? Seria uma ideia fabulosa. Né? Eu desconheço algum consórcio que atue nesse segmento, mas é provável que exista sim. Talvez não com essa finalidade específica, mas que dentro de sua finalidade atenda a algo dessa natureza. Então vejo como uma possibilidade, e como defensor dos consórcios que sou, acredito que a gestão das centrais de compras nos consórcios vai ser muito mais bem administrada do que no próprio município. O consórcio ali que faz sua gestão séria, né, que cria uma estrutura mínima de cargos de carreira para poder fazer uma gestão mais independente, né, do ponto de vista técnico, com certeza muito mais eficaz. Eu digo o seguinte, né, assim, concluindo essa questão de consórcio. Licitação é uma coisa que não pode ser política. Licitação é uma coisa que tem que ser técnica. A política pode existir numa licitação assim, para poder definir melhor o interesse público do objeto daquela contratação. A política positiva. Né? Agora, não existe no setor de licitação se fazer política, né? se promover através do setor de licitação. E nada melhor do que criar um consórcio totalmente independente para lidar com as licitações. Para poder afastar do município ali, muitas vezes das questões pontuais de política, né? Principalmente municípios menores, passando isso aí para um órgão especializado. E eu vejo nos consórcios a adoção da metodologia de regulamentação federal como a melhor alternativa de fato, porque o consórcio de municípios vai seguir a regulamentação de qual ente consorciado. Cada município vai fazer um regulamento. No consórcio aqui que atuo, são 22 municípios consorciados. Dos mais variados tipos, a grande maioria nem sequer fez algum procedimento na 14133. Né? Mas os que fizeram, com certeza, fizeram com seus próprios regulamentos. Né? E como que o consórcio vai seguir? Qual regulamento o consórcio vai seguir? Penso eu que o mais seguro seria seguir o regulamento federal. Penso eu que no caso dos municípios aí, que estão com seus regimes próprios de previdência, que ainda não regulamentaram a nova lei, de se fazer um decreto, oriente seus gestores a fazerem um decreto, autorizando vocês, né, deixando clara essa autorização, para poder usar os regulamentos federais e se aventurem a fazer procedimentos da nova lei de licitação, usando as minutas e padrões federais. Vocês não têm o que temer seguindo o padrão federal. Não há o que se temer. Será uma excelente experiência, inclusive se adotar a ferramenta de compras do governo federal, que é o antigo Comprasnet, né? Hoje o portal de compras governamentais. Ferramenta fabulosa, fantástica. Trabalho com eles também desde 2019. Não pense em adotar outra plataforma. Acredito que existam plataformas melhores, né, da iniciativa privada aí, mas o Comprasnet está sempre junto com o regulamento federal. Então, saiu o regulamento federal hoje, o Comprasnet está adaptado ou vai se adaptar o mais rapidamente possível. Vivenciei essa situação aí na pandemia. Na pandemia, a gente tinha medida provisória que saía autorizando a fazer o pregão, a gente chamou de pregão expert, né? Que era a gente fazer a publicação de 4 dias úteis para adquirir insumos da pandemia. A plataforma se adaptou rapidamente a isso. As plataformas do setor privado talvez não conseguissem se adaptar tão rapidamente. Então vejo na regulamentação federal e na plataforma federal a saída e a solução, e sou defensor dessa postura.
Legal, legal. E lembrando mais uma vez que nesse episódio a gente conta aí com o apoio de Crédito e Mercado, líder em consultoria financeira e regimes próprios de previdência social, com mais de 500 clientes e 20 anos de atividade. Trazendo aqui uma perguntinha dupla final aqui então. Para os RPPS é meio que um desafio essa adequação à nova lei de licitações, né? Principalmente no que tange ao processo, a forma que ele é feito, né? Que ele pede que seja feito da forma eletrônica o quanto seja possível. Então, dito isso, é possível que o RPPS consiga fazer essa adequação de forma independente do ente? E outra pergunta, estaríamos nos encaminhando para uma padronização de contratos a nível federal, de trazermos, como você bem falou, né, podemos adotar hoje o modelo da União? Seria um passo rumo a uma contratação de um modelo único de contrato? Então, penso eu que não só estamos no caminho, como já estamos nessa situação, né? A AGU já disponibiliza as minutas de edital, as minutas de ata de rede de preço, as minutas de contrato, e é perfeitamente possível a gente se adaptar a elas. Inclusive, nos locais onde eu atuo, a gente só usa as minutas da AGU. E aí uma novidade fantástica, maravilhosa e gratuita que acabou de sair também, né, há alguns meses, foi o ETP digital, o DFD digital e o termo de referência digital. É uma plataforma gratuita, com uma interface fantástica, atualizada de acordo com as normas e regulamentos federais, obviamente, né? A gente pode ali adaptar a redação a alguma coisa que a gente tenha peculiar, com campos ali que você marca o tipo de contratação, se é compra, se é serviço de tecnologia da informação, ele te direciona para as telas e no final disso ele gera o seu ETP, ele gera seu termo de referência, tá? E depois só o edital que tem que ainda a gente tem visto lá é o formato doc comum que você abre ele ali e edita ele. Mas do ponto de vista do planejamento, ferramentas gratuitas fáceis de mexer, tá? A adesão ao CIASG para poder usar a plataforma federal é muito fácil e simplificada de fazer. Então, penso eu que a União Federal, na competência constitucional dela, de legislar sobre normas de licitação, né, normas de compras públicas e contratações, como fez aí com 8666, 10520 e agora 14133 e as demais leis das estatais, né, penso eu que está sendo a grande mãe, né, do modelo de licitação agora também. Então, acho que quem seguir em caminho diferente desse vai seguir com uma certa insegurança jurídica. A gente fala de um edital que, antes de ser divulgado ali no portal da AGU, já foi lapidado por vários advogados especialistas da AGU, com decisões principalmente do Tribunal de Contas da União sobre cada disposição e cláusula ali presente. Então, penso eu que o único caminho seguro, na verdade, no meu ponto de vista, é seguir o regulamento e regulamento federal. No que diz respeito à utilização do modelo eletrônico de licitação, penso eu que não deve existir a utilização de outro modelo que não seja esse. Desde agora, né? Principalmente desde o decreto lá 10.024 de 2019, que trouxe o novo pregão eletrônico da União Federal, que é um modelo que está sendo adotado para quem usa pregão eletrônico ainda, né? E a plataforma está adaptada a ele. Penso eu que a exceção trazida na lei para municípios menores de fazer os pregões presenciais, filmando e divulgando a sessão, expondo a imagem dos servidores, é uma coisa, eu chamo que é uma situação degradante, psicologicamente desgastante, você fazer um pregão presencial. Aquilo é desumano, no meu ponto de vista. Não se tem harmonia no ambiente em que eles querem concorrer entre si e fazer, muitas vezes, fazer pressão psicológica ali no pregoeiro, né? Trazendo, às vezes, algum impedimento ou sanção que o concorrente dele tem, aplicado no âmbito de um órgão isolado, mas fazendo pressão psicológica no pregoeiro ali, ou mesmo confundindo o pregoeiro com alguma informação mais complexa. São situações que a gente não vivencia no pregão eletrônico. O pregão eletrônico tem um chat, o licitante tem que digitar de forma expressa para todo mundo ver, né? E ficar registrado no processo a dúvida que ele tem com relação ao concorrente dele. Então, assim, agente público que quer trabalhar com sossego, que quer dormir à noite, né? Que quer descansar, que quer deixar as questões de trabalho no trabalho, deve trabalhar com plataforma e ferramenta eletrônica. É a melhor forma de se garantir isonomia e segurança no que está fazendo, né? Então, penso eu que os municípios, ainda que menores, não devam nem tentar ousar
fazer da forma presencial. Porque é muito mais fácil fazer da forma eletrônica. Eu não consigo entender de onde vem a dificuldade de se usar um modelo eletrônico. Não consigo entender. No mundo que está cada vez mais dominado por tudo que é solução eletrônica, praticamente ninguém hoje está sem o WhatsApp, por exemplo. São raras as pessoas que não têm. E às vezes é tão simples quanto o WhatsApp, vamos dizer assim, com baixar um aplicativo para o seu celular. Então, assim, fazer um pregão presencial, penso eu que além de moroso, cansativo, retrógrado, inseguro, ainda vai ser uma exceção da lei e a pessoa ainda vai adotar. Então, penso que, no meu ponto de vista, não é o caminho, não é a solução e não deva ser adotado. Maravilha, Otávio, gostaria de te agradecer aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente e queria deixar um espaço aberto aí para quem quiser tirar mais dúvidas sobre licitação com vocês, quem quiser falar um pouco mais sobre a plataforma de vocês de gerenciamento aí eletrônico, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Bom, Rafael, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre licitação, que é uma matéria que eu sou apaixonado mesmo, né? Sempre gostei muito do tema, sou estudioso da matéria, então falar do tema para mim já se torna um estudo da matéria, né? Dizer que estou aí à disposição a todos que queiram entrar em contato conosco para conhecer melhor nosso trabalho ou para sanar dúvidas referentes à licitação, né? O nosso perfil aí no Instagram é Mateus _ Licitacal, né? Sem cedilha, sem tio. Estamos aí à disposição, né? Agradeço aí, aproveito a oportunidade também para parabenizar o trabalho aí da página Não É do INSS, né? Com esse trabalho fabuloso que tem feito aí de integração de informações aí da gestão pública, né? Precisamos aí de pessoas inovadoras no setor e a gente observa isso aí com vocês, né? Um forte abraço a todos e até uma próxima vez. Otávio, mais uma vez obrigado aí pela tua participação com a gente aqui e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui no nosso podcast. Semana que vem a gente volta com um episódio inédito. Até lá!